pessoal, vou começar aqui, né? Então, na aula passada eu fiz com vocês aqui esse tutorial do Truffle, né? Que é o tutorial do Pet Shop. E a gente desenvolveu a aplicação aqui, a de app, né? Usando o Truffle, né? Com os exemplos dele. Só que a gente tinha deixado para depois ver a parte de testes, né? Que fica aqui embaixo. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Essas duas partezinhas aqui de testes que ficam fechadinhas aqui, como se fosse uma coisa opcional aqui para a gente poder analisar, se a gente quiser, né, nesse tutorial. Mas é teste em aplicações descentralizadas, né, em apps, é uma coisa muito importante. Tá? Então, a gente pode estar trabalhando aí com aplicações críticas, e aí vou mostrar para vocês essas duas partezinhas aqui. Tá? Então, vamos olhar primeiro em Solidity, né? Teve um outro vídeo aí que eu mostrei como é que a gente fazia testes em Solidity usando o Remix IDE. Tá? Por um acaso é um pouquinho diferente a gente fazer os testes usando o Remix do que usando o Truffle. Tá? Então eu vou mostrar aqui os testes em Solidity usando o Truffle, né? Então aqui tem a diferença, ó, a gente precisa usar a biblioteca do Truffle, né? Que é tanto para as asserções quanto para poder pegar o próprio contrato. Tá? Então a gente vai usar essas duas aqui, essas duas bibliotecas, e aí de resto vai ser assim muito parecido, tá? Eu já rodei esse tutorial aqui, né? Eu já rodei aqui numa pastinha, vou rodar de novo aqui com vocês, tem o meu Pet Shop 2. Então ele vai rodar aqui, ó, né? Tudo nessa pastinha teste, né? Para a gente poder ver as coisas funcionando. E eu estou usando aqui como suporte, né? O Ganache, tá? Então eu vou abrir o meu Ganache aqui, vou deixar ele já rodando para a gente poder rodar esse tutorial usando o Ganache. Deixa eu abrir aí. Tá, enquanto isso eu vou criando aqui os arquivos, né? Então o Smart Contract que a gente tem nesse exemplo de Pet Shop, chama Adoption, né? Que é para adotar um animal. E aí a gente vai ter aqui um arquivo que chama testadoption.solidity para executar esses testes. O Ganache, deixa eu deixar o Ganache aqui rodando. Deixa eu startar. Eu vou pegar o código aqui de exemplo, colar ali para a gente poder ver funcionar, né? Copiar. Colar. Tá, pode ter alguns probleminhas de indentação aqui, se vocês quiserem indentar direitinho para ver, né? O que tem aqui, né? A versão do Solidity que vai usar, as duas bibliotecas que vão ser usadas aqui, Asserts e Deployed Address. Deployed Address vai ser usado aqui para pegar o contrato, ó. Então ele pega aqui, ó, Deployed Address Adoption, né? E aí vai criar aqui um adoption aqui, que é o contrato, né? Isso aqui, se vocês forem ver, ó, cadê o código aqui do adoption, né? Tá aqui o código do adoption. E aí ele cria aqui uma variável que é o expected pet ID, né? Qual vai ser o pet que vai ser adotado. Aí ele colocou aqui o 8, lembrando que a gente tinha um limite lá de 16, né? Por conta do array aqui de adopters. E ele vai fazer uma adoção partindo desse contrato aqui. Então, ele vai, ó, expected adopter, quem é que vai ser o adotante, né? Vai ser o endereço desse contrato, que é o this. Então, por enquanto, isso aqui não faz nenhum teste, só está inicializando as variáveis necessárias para fazer os testes. Tá, então, seguindo à frente, aí vai ser um primeiro teste, que é da função adopt, né? Que é para efetivamente adotar um animal. Então, esses testes aqui, gente, eles são como testes de aceitação. Assim, eles estão testando os casos que são os casos de resultado esperado, tá? Então, não está fazendo nenhum teste sofisticado assim em busca de defeitos, né, nos smart contracts. Está só fazendo a validação se o que era esperado que funcionasse realmente funciona. Então, ele pega o contrato e vai chamar aqui o método direto do contrato, adoption.adopt, passando o pet ID, né? Então, ele vai chamar esse cara aqui, ó, tá? Que recebe um pet ID, valida se o pet ID é válido,
e aí guarda quem mandou a mensagem, a transação, né, no PET-ID para poder efetivamente marcar ele como adotante e retorna o próprio PET-ID. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele chama o adopt, retorna o PET-ID e verifica com um assert equal se o PET-ID é igual ao PET-ID esperado, que é o 8, né, que foi o cara que foi passado aqui. Senão, ele dá uma mensagem. Tá? Então, você pode salvar isso aqui. Esse é um primeiro teste, vão ter outros testes aqui embaixo. Então, teste para recuperar o endereço de um único dono de animal, né? Que adotou um animal. Então, depois de ter adotado um animal, repara que esses testes em Solidity, assim, pelo que eu entendi, eles rodam em ordem, né? Então, eu preciso ter primeiro alguém adotar um pet, né? Vai rodar essa função aqui. Depois que alguém adotou um pet, aí sim eu tenho um adopters, né? Que é o vetor que está aqui, né? Então, lembrando, né? Para as variáveis públicas, o próprio Solidity, lá o compilador do Solidity, ele cria um getter para essas variáveis. Quando é um array, né, ele cria um getter para você pegar uma posição do array. Tá? Então, se você passar o PET-ID aqui para adopters, ele vai te retornar quem é o endereço, né, do adotante. E aí você pode comparar o endereço do adotante com o endereço esperado, que é o endereço desse contrato aqui. Né? Tá? Então, esse é um segundo teste para você verificar se o endereço foi armazenado corretamente. E ainda tem um terceiro teste, que é para você pegar o array de adotantes todo e aí você verificar se na posição certa tem lá o adotante que efetivamente adotou aquele animal. Né? Então, ele pega aqui getAdopters, né, que é a outra função que tem aqui, ó, e vai retornar todos os adotantes. E ele guarda aqui no array e verifica se na posição lá esperada efetivamente tem o endereço do cara que fez a adoção. Tá, então, você, pegando isso tudo aqui, ó, construiu um teste, né, de aceitação, digamos assim, automatizado no próprio Solidity, né? E aí você pode rodar ele, ó. Eu vou rodar só ir para a pasta certa. E aí você vem aqui e dá um shuffle. O truffle test ele vai se encarregar de fazer o deploy do teu contrato lá na sua rede de desenvolvimento, né? Ele está falando aqui, ó, Using Network Development, e rodar os testes, efetivamente. Então, você não precisa estar com um contrato já feito deploy, no Ganache, nem nada, para você poder fazer isso, né? Se você estiver usando o Truffle Development, tem que ver aí se pelo menos a tua rede está rodando, né? Para você poder fazer esses testes. Deixa eu ver aqui qual rede é o development, só para eu ver aqui. Não, eu acho que ele não está nem usando o Ganache, ele pegou o development aqui e criou só para fazer o deploy mesmo. Se eu for olhar lá no Ganache, ele não deve estar consumindo nada. Então, posso até fechar isso aqui. Opa, deu erro? Será que eu não podia fechar? Eu acho que eu não podia fechar, não. Deixa eu ligar de novo aqui. Ele falou para mim que estava rodando o development. Ou então eu que tenho que setar essa variável 7545 é o do Ganache, eu que dei mole, menino. O Ganache estava rodando, eu fui lá e fechei. Startar aqui o Ganache. Beleza, agora vai, hein?
Vamos ver rodar aqui. Tá, vai rodando. Demorando um pouquinho, mas... Aí, rodou os 3 testes, todos eles passaram, né? Muito bom. É assim que a gente faz os testes aqui em Solidity, né? Então, tem que só tomar cuidado, assim, porque esse tutorial não está cobrindo o projeto de caso de teste, então vocês estão fazendo aqui, ele está fazendo só os testes básicos mesmo, não procurando defeitos, tá? São só os testes de aceitação. E aí vamos dar uma olhadinha nos testes em JavaScript, tá? Testes em JavaScript, eu vou copiar aqui o nome do arquivo, aí eu vou criar um arquivo option.test, deixa ele criar aqui, demorando um pouquinho. Tá? E enquanto isso a gente vai olhando o que vai ter nesse arquivo, né? Os testes em JavaScript, eles usam aqui duas bibliotecas, tá? Que chama Chai e Mocha. Tá? Vocês podem encontrar a API delas na internet, tá? Sem problema nenhum. Tem o Chai aqui, e vai ter o Mocha. Deixa eu pegar o Mocha aqui. Então, vocês podem ver aqui a documentação, como é que tem as asserções do Chai, né? Ver os testes aqui. Mocha. Tá? Que ele usa por trás, né? Como é que roda. Então, vocês podem consultar a API dele direitinho, né? No tutorial aqui, a gente basicamente vai pegar e já vai sair usando, né? Então, aqui tem alguns detalhes, eu vou copiar para lá, vou explicar para vocês. Tá? Então, esse aqui é um código JavaScript, né? E aí tem alguns detalhezinhos, né? Que ele coloca aqui contract, né? Para começar o teste de um contrato. Aqui está o nome do contrato e aqui está ele pegando o contrato usando o require, tá? Então, artifacts required adoption, ele pegar o contrato aqui. É a mesma API que a gente usa na aplicação, né? E aqui tem os accounts, né, que são as contas que a gente vai usar para fazer os testes. Então, aqui criou duas variáveis, ó, adoption e expected patch ID, né? E aí vai primeiro, ó, before, que é um método que roda antes dos testes, né? Você pega o adoption deployed, né? O cara que foi implantado. Então, aqui está a instância do teu teste, né? Então, isso aqui é antes de tudo. E aí, aqui você vai começar a ter testes, ó. Então, esse describe aqui é a descrição de um caso de teste, e aqui vai ter uma função, tá? Que é o que são esses testes, e aqui você vai ter, ó, por exemplo, antes de tudo, né? Antes dos testes todos, né? Antes de cada caso, você vai fazer a adoção, né? Então, tem aqui await, adoption, adopt. 8, né? Isso aqui a gente já viu em outras aulas antes, né? Que é um terceiro parâmetro aqui, né? Opcional, né? Terceiro não, ele vem sempre depois dos parâmetros da função e você pode dar alguns detalhes aí de como é feita a transação, né? Então, from account 0, e aí ele vai preencher aqui o expected adopter, né? Com um 0, né? Repara, ele não disse nada aqui se é let, var, né? Ele vai criar essa variável. E aí vamos ter os casos de teste efetivamente, né? Então, aqui tem a mesma coisa de novo, eu só vou pegar aqui o caso de teste. Esse aqui é um caso de teste. It can fetch the address
of an owner by PET-ID, se eu consigo fazer o fetch, né, buscar, né, o PET-ID, né, quem é o adotante daquele PET-ID, então ele pega aqui e chama o adopters, né, que a gente já viu que é uma função aqui em cima, né, adopters, né, aquele getter aqui que é criado automaticamente, tem que retornar o endereço aqui do expected adopter. Então esse é um caso de teste. E ainda tem mais um caso de teste aqui, é buscar a collection toda. Então ele usa o getAdopters, pega os adopters e vê se na posição 8 tem lá o cara que é esperado. Ah, não tem um caso de teste aqui para fazer a adoção, né? Não, ele colocou aqui no before, porque ele precisa que esse cara aqui rode antes. Então, diferente aqui do Solidity, né? No JavaScript, a gente não tem a garantia aqui de ordem de execução, não, a menos que você coloque aqui que ele tem que rodar antes, né? Então, isso aqui é como se fosse aquele caso de teste lá de adoção, só que ele não fez um assert, né? Ele poderia fazer um assert aqui para poder verificar se esse cara aqui está certo, né? Mas tudo bem, tá? No exemplo está assim. E aí, isso aqui vira o seu teste, né? Então, a gente pode rodar esse teste aqui em JavaScript com o mesmo comando, né? Truffle test, ele vai pegar tudo que tiver nessa pastinha teste aqui e rodar, seja em Solidity ou em JavaScript. Deixa ele pensar aqui a respeito. Tá compilando os contratos. Aí rodou, tá? Rodou novamente os que já tinham executado em Solidity e rodou aqui os testes que passaram efetivamente em JavaScript, tá? Então, assim, é assim que a gente programa os testes. É claro que aqui a gente não está cobrindo o projeto de caso de teste. Para a gente testar defeitos, por exemplo, nesse contrato, a gente poderia verificar coisas aqui, como, por exemplo, essas condições aqui de entrada, né? Se elas estão sendo respeitadas, se essas condições lógicas foram programadas aí da forma correta, além de outras questões aí de segurança, smart contracts, por exemplo, reentrância, etc. e tal. Aqui não parece ter nenhum problema não, mas a gente tem que sempre se preocupar com essas coisas. Tem umas coisinhas legais aqui, eu não vou mostrar ali na prática não, mas se vocês olharem aqui no tutorial do Truffle, para quem gosta de debug na mão, né, ou ferramentas de debug, né, ele tem aqui um tutorialzinho de debug, ó, debugging your contract. E onde você usa aqui um truffle test -- debug para você ter uma ferramenta de debug para o teu código, tá? Então, além disso, né, você tem isso aqui, uma opção, né, e aí você usa se você estiver usando os testes de JavaScript, você tem uma função debug que você coloca o teu código aqui da tua transação, né, dentro dessa função debug, e aí ele passa a te dar uma ferramenta de debug para essa instrução. E você tem que rodar o truffle test -- debug. Tá? Então, isso aqui é uma opção para você fazer um debug do contrato. E quem tiver, por exemplo, usando o Truffle Develop, né? Se você quiser ver as informações que estão rodando ali, né? Você pode usar -- log para você poder ver essas informações. Tá? Então, para quem gosta de debug, isso aqui é um prato cheio, né? Vale a pena dar uma olhadinha nesse link aqui. Ou para quem não gosta muito de debug, você pode continuar usando os eventos, né? Sempre que você usa um evento, né? É como se fosse um print, né? Você emite um evento e ele vai parar nos logs da transação. Então, você pode usar os eventos para você inspecionar tudo que está acontecendo ali durante a execução dos teus testes. Tá bom? Então, são só dicas aí para quem for fazer a programação
ter como se virar, tá? Beleza, gente, acho que é isso. Um abraço aí e até a próxima.